Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Palavra da Vida. Nesta oportunidade eu quero agradecer a você que está aqui conosco para assistir mais um vídeo da nossa série Jesus Disse. Hoje nós trataremos acerca da afirmação de Jesus: Eu sou o bom pastor. Obrigado a você que continuou conosco para mais este vídeo. Hoje nós trataremos de uma afirmação importantíssima feita por Jesus. Ele afirmou em João capítulo 10, nos versículos 12 e também no versículo 14, Eu sou o bom pastor. Todo o contexto desta passagem fala acerca de um pastor, o pastor das ovelhas, o pastor que protege, o pastor que guarda, o pastor a qual as ovelhas ouvem e conhecem a sua voz. Nós sabemos que esta figura chamada pastor, esta profissão, ela vem desde o mundo antigo. E nos dias de Jesus não era diferente. Havia esta figura tão especial, este profissional que trabalhava cuidando de ovelhas. Então, quando Jesus ele pega esta afirmativa, pega este exemplo para se autodeclarar o pastor, e não somente um pastor, mas o bom pastor, certamente aqueles que estavam ouvindo ele entenderam perfeitamente aquilo que ele estava falando, ainda que alguns não quisessem ouvir da forma correta, não quisessem deixar seu coração compreender a revelação acerca de Jesus, acerca do Messias que ele mesmo estava fazendo naquele momento. O pastor, ele era, tanto nos dias do Antigo como no Novo Testamento, uma figura importante e também alvo das muitas afirmativas de Deus acerca do seu cuidado, da sua direção de Deus para com o seu povo, o povo de Israel. Nós vemos no Antigo Testamento Deus sendo considerado e se chamando pastor, pastor do povo de Israel. Isaías 40, versículo 11, nos diz: Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Então aqui nós vemos Deus se mostrando como um pastor que cuida, que zela das suas ovelhas, que era o povo de Israel. Ezequiel 34, 11 e 12, o Senhor também afirma: Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e escuridão. Nós vemos aqui Deus demonstrando o seu cuidado, demonstrando a sua direção, o seu zelo para com o seu povo. Como um pastor, ele demonstrava pelas suas ovelhas. O pastor, ele era responsável de cuidar de ovelhas, de protegê-las, de conduzi-las a lugares onde encontrariam água, onde encontrariam pasto. Uma das maiores expressões acerca de Deus como pastor no Antigo Testamento está no conhecidíssimo Salmo 23, versículo 1. Davi afirma: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao longo do Salmo, ele vai descrevendo como Deus cuidava dele, assim como ele próprio, sendo pastor, cuidava das suas ovelhas. Então, quando Jesus ele faz esta afirmação, ele está trazendo mais uma vez a demonstração de que a essência de Deus, a essência do Pai, do Deus revelado no Antigo Testamento, também estava nele, aqui manifesto nos dias aos quais ele estava sobre esta terra.
No Novo Testamento nós vemos referências diversas acerca de Cristo como o pastor do povo de Deus. Em 1 Pedro 2, 25, nos é afirmado: pois eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma, ou seja, Jesus Cristo. Um dia o povo distante, um dia o povo longe de Deus, mas agora a humanidade retorna para junto do Pai, alcançadas por um pastor, o pastor que veio, Jesus Cristo, para resgatar a humanidade e trazê-la de volta para Deus. E não só os judeus, mas também todas as nações, como nós ainda veremos mais à frente. Até mesmo em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, há uma referência que fala acerca do pastor que foi enviado pelo Deus de paz, e este é Jesus Cristo. Então, quando Jesus ele afirma ser o bom pastor, ele está pegando as características de um pastor e está aplicando a sua missão. A missão de resgatar, a missão de cuidar, a missão de conduzir. Nós vemos algumas características que um pastor ele tem e que Jesus manifestou nas suas falas. Em João capítulo 10, a partir do versículo 1 até o versículo 5, no versículo 14 também, Jesus ele fala acerca de um pastor que age de forma legítima, um pastor que tem um acesso legítimo às ovelhas. Assim como um pastor, quando ele chegava no seu aprisco, ele poderia entrar pela porta, o porteiro ao qual estava vigiando poderia deixar ele entrar, por ele ser o pastor, ele ter esse direito, a qual as suas ovelhas o conheciam somente pela sua voz, e também ele era conhecido delas por todos os outros elementos que ele criava, um laço, um vínculo. Assim também Jesus, ele tem acesso legítimo às ovelhas. É a primeira característica que nós vemos. Jesus tem um acesso legítimo às ovelhas. Ele não vem para destruir, ele não vem para o mal, mas ele tem um acesso legítimo dado pelo Pai para chegar até as ovelhas, para alcançar. Jesus disse: eu vou até aqueles que Deus ele me permitiu chegar. Então nós vemos este acesso legítimo. Nós vemos também nos versículos 11 até o 13 do mesmo capítulo 10, onde Jesus ele mostra um cuidado incondicional para com as suas ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E assim ele também manifestou-se, dando a sua vida pelas ovelhas, pelo povo a qual ele veio resgatar, dando sua vida para trazer resgate, para proteger do mal as ovelhas a qual foram dadas a ele pelo Pai. Nós vemos também Jesus vindo de encontro àqueles que precisavam ser resgatados, como ele afirma no versículo 16 também de João 10. Ele afirma: há também outras ovelhas que não estão neste aprisco, quando ele se referia a Israel, ao povo que já havia sido eleito. Ele disse: não tem ovelhas somente neste aprisco, mas há outras ovelhas que estão em outros lugares, e eu vou também agregá-las a este povo, a este aprisco. Então ele estava falando acerca dos gentios. Ele estava demonstrando que assim como um pastor vai atrás de uma ovelha que está desgarrada, que está distante, que está em uma situação de quase morte, assim também ele veio para resgatar não somente o povo de Israel, mas também a todas as nações, a todos aqueles que creem em seu nome. Jesus afirma ser o bom pastor, pois há um pastor mau que veio apenas para se aproveitar do ser humano e destruí-lo. E este é o inimigo das nossas almas. Assim como também os mercenários tentam se aproveitar das ovelhas, os salteadores vinham para tentar roubar as ovelhas. Assim também o inimigo veio para destruir o ser humano. Mas Jesus afirma:
não ser apenas um pastor, mas o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor.